Usar todos os meses o limite do cheque especial. Pagar somente o valor mínimo do cartão de crédito. Atitudes que podem levar o consumidor ao endividamento. Acertar as contas é um dos principais objetivos do brasileiro no início do ano. Na reportagem de Luiz Maiana, saiba como sair do vermelho e equilibrar as contas. Na hora de sentar para fazer as contas, ou dor de cabeça, hein? Pois é, com a inflação crescendo gradativamente, desemprego em alta, taxas de juros elevadas, fica complicado manter as contas em ordem. E não há nada melhor do que pegar o seu extrato bancário e não ver nenhum valor negativo. Ou consultar o serviço de proteção ao crédito e está tudo ok. Pois é, uma pesquisa do SPC Brasil e da Confederação Brasileira de Dirigentes e Lojistas revelou que esta é uma das principais metas do brasileiro, quitar as dívidas. Segundo o levantamento, 36,8% dos entrevistados pretendem sair do vermelho, pagando todas as contas que já estão vencidas. Além de quitar as dívidas, o objetivo é manter as contas equilibradas e, quem sabe, juntar aquela reserva. 56,3% dos entrevistados menciona a intenção de organizar as contas da casa, seguido da intenção de evitar o uso do cartão de crédito, compras parceladas e também pagar a maioria das compras à vista. Mas por que era tão difícil manter as contas pagas? O contador Jonathan Ramos explica que o segredo está numa única palavra: planejamento. Eu acho que falta planejamento. A partir do momento que você planeja suas contas, tem plena consciência de quanto você ganha e quanto você pode gastar, evitaria bastante esse descaso com receita e despesa. Mas para equilibrar as contas e pagar os débitos é bom esclarecer algumas dúvidas. Então fomos às ruas para saber quais perguntas do povo sobre como se manter dentro do orçamento e fazer uma boa reserva. E o contador Jonathan vai nos ajudar a encontrar uma solução. Como posso monitorar melhor o meu orçamento? É colocar na ponta do lápis tudo que se recebe, todas as receitas, criar uma planilha, ou seja, num caderninho, mas que tenha anotado tudo que se recebe e tudo que se gasta. E o ideal é que nunca ultrapasse os gastos do que se recebe. É melhor eu entrar em contato com a financeira ou esperar ela entrar em contato comigo para negociar? O ideal é procurar o credor, porque quanto mais se espera, mais os juros vão aumentando, mais as multas vão crescendo. Então o ideal é que procure o credor para renegociar suas dívidas. Se a compra parcelada não tiver juros, é melhor comprar a prazo ou à vista? O ideal é sempre comprar à vista. Se o valor à vista sair na mesma proporção do parcelado, aí sim compensa se planejar, incluir o valor da parcela nas despesas que já tem programadas, aí sim compensaria o parcelamento. No momento estou sem dívida e não consigo juntar o dinheiro. Como eu faço? O importante é a pessoa criar prioridades, né? Estabelecer qual a maior prioridade e a menor. E dentro dessa prioridade, ver o que pode ser cortado, já que ela não tem dívida nenhuma, para que ela possa conseguir, quitando suas dívidas, pagando as contas mensais, ela ainda consiga sobrar um valor que ela possa economizar, porque ter uma reserva sempre é importante, né? Outra situação é a seguinte: quando cai o salário na conta, o banco imediatamente desconta o valor da dívida e adeus ao dinheiro. O que fazer nessa situação? Esse é um problema que acontece muito. A pessoa já está endividada com o banco e a hora que o seu salário cai, o banco praticamente fica com todo o que ele tinha direito a receber. O ideal seria ele tentar fazer uma negociação com o banco da dívida para parcelar o que ele tem de muito alto que está sendo cobrado dele, para que a hora que o salário caísse no banco, sobrasse ainda alguma coisa para ele poder ajudar nas outras despesas que se tem. Agora só resta colocar as dicas em prática, ter paciência para se estabilizar novamente e fugir da tentação de cair no vermelho. Um dos maiores desafios de quem luta para perder peso é resistir às publicidades tentadoras de alimentos calóricos. Bolo de chocolate, frituras e fast foods estão na lista das principais tentações para aqueles que querem vencer a obesidade.
Veja os detalhes na reportagem de Gabriela Frontini. Elas prometem ser uma ótima opção para os lanches das crianças, mas especialistas alertam que muitas das barrinhas de cereais que existem no mercado são, na verdade, ricas em açúcar e sódio. Para saber se a que você compra é assim, compare os ingredientes que estão no rótulo. O que vem primeiro é o que está em maior quantidade: suco de caixinha. Algumas dessas bebidas, também chamadas de néctar de fruta, têm tanto quanto ou até mais açúcar do que os refrigerantes. São até 2 colheres de sopa a cada 200 ml, além de uma quantidade grande de sódio, substância que em excesso pode sobrecarregar os rins e aumentar as chances da criança ter pressão alta no futuro. Os corantes e aromatizantes também aparecem no suco de caixinha, inclusive nos de soja, ou seja, mais química ainda. A saída é adotar o suco natural, ou água mesmo. Ela é molinha e fofinha graças a muita gordura hidrogenada. Esse tipo de pão é feito de farinha branca e açúcar, ou seja, tem poucos ingredientes e nada de fibras. Se não dá para resistir a essa praticidade, opte pela versão integral. Cereal matinal. Você já reparou no que sobra no saquinho quando acaba o cereal do seu filho? Açúcar puro. Pode ser uma boa fonte de energia, já que cada grão de cereal é um grão de milho, mas só. Então, opte pelos cereais sem açúcar ou adoçados com mel. Empanados de frango. Parece carne de frango, mas o empanado é o que os nutricionistas chamam de compensado, uma mistura de ingredientes nada nutritivos, como partes de frango, pele, farinha e leite em pó. Então, mesmo que você faça assado ao invés de frito, ele não é saudável. Para piorar, o que dá o gosto à mistura é o glucamato monossódico, por isso fique longe dele. E como que você se sente hoje com 50 quilos a menos? Em termos físicos e também emocionais? Emocionalmente, eu me sinto com a autoestima muito maior. Hoje eu consigo chegar numa loja de roupa, putz, gostei daquela, poxa, entra em mim. Não, essa ficou larga, coisa que não acontecia. Poxa, essa roupa tá larga, preciso pegar um número menor, entendeu? Me sinto muito bem, eu acho que eu rejuvenesci uns 10 anos, porque todo o fôlego que eu tinha, que eu perdi com o excesso de peso, hoje eu estou voltando a ter, entendeu? Hoje tenho muito mais vontade de sair, eu tenho vontade de estar passeando, sair com a minha família, com a minha esposa, minha filha. Eu tenho praticar esportes que eu sempre gostei, mas eu não podia porque não dava, tinha fadiga muito grande. Hoje, completamente diferente, é outra pessoa. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 52% da população brasileira está acima do peso. Para dar dicas de como não fazer parte dessa estatística de obesidade, eu converso com o professor de Educação Física, Daniel Ribeiro. Professor Daniel, a reportagem que acabamos de assistir falou sobre a importância da alimentação no processo para perder peso. E qual é a importância e o papel também do exercício físico para esse objetivo? Na verdade, o papel do exercício físico é você também ter benefícios fisiológicos ao longo da prática, que você também observa melhoras cardiorrespiratórias, melhoras circulatórias, por exemplo, e isso vai dando aquela sensação de prazer ao longo da prática de exercício físico e deixando aquela sensação de cansaço ao longo do dia de pessoas que não praticam atividade física, e isso vai melhorando com a prática regular de atividade física, por exemplo. E falando agora bem sobre esses exercícios, quais são as atividades então mais recomendadas para quem tem um problema com obesidade mórbida? A obesidade mórbida já é uma doença instalada. De acordo agora com o seu médico, você deve também ter agora a sua prescrição de atividade física junto com um profissional ligado ao exercício físico. Nesse caso, um profissional de educação física.
As práticas mais indicadas para a obesidade mórbida são caminhadas iniciais, desde que essa pessoa possa fazer caminhadas. Ao longo do encaixe do exercício, da evolução, ele pode ir fazendo outras práticas também agora, junto, né, à caminhada ao longo do tempo. E uma pessoa, por exemplo, que fez aquela redução no estômago, a cirurgia bariátrica, sim, tem também algumas atividades físicas depois dessa cirurgia que são necessárias, não são? Sim, sim. Então, ao longo dessa prática, depois pós-cirurgia, é incluído também, né, além da caminhada, exercícios, né, com pesos localizados, pode ser colocadas também ginásticas localizadas, né, para que essa pessoa também ganhe fortalecimento muscular. Porque ao longo da perda de gordura, você também precisa agora, né, também estar ganhando massa muscular para recompor, né, aquela parte que foi, né, ao longo do tempo sendo perdida, por exemplo. Ou seja, a orientação médica de um profissional também ligado à área de educação física vão contribuir bastante. Isso é importantíssimo. Então, junto com o médico, né, o profissional de educação física vai também agora planejar quais atividades físicas devem ser feitas, tempo, né, pausa, intervalo, tudo isso agora é calculado ao longo, né, da prática de exercício junto com o médico, né, para avaliar o caso, né, dessa pessoa, por exemplo. Muito bom. Conversamos então com o professor de Educação Física, Daniel Ribeiro. Muito obrigado, professor, mais uma vez, por trazer essas informações tão importantes para o nosso telespectador. Eu agradeço pela oportunidade e estou à disposição sempre quando vocês, né, fizerem convite para mim. Veja depois do intervalo. Uma atitude comum, mas muito perigosa. O uso de medicamentos sem prescrição médica pode até matar. Voltamos já. Credibilidade e mais cobertura. Todos os decretos criados na Câmara dos Vereadores vêm parar aqui na Prefeitura. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Hoje, na TV e na internet. É nossa terra no ar.